fazer intervenções aí no curso da exposição dos colegas, desde que levantemos a mãozinha e falemos na ordem daqueles que se habilitaram, ok? Bom evento para todos. Vamos lá, Bruno está com a palavra. Obrigado, Daniela. A nossa querida comunidade Ibajude. Eu, quando falo do Ibajude, eu já não falo com cerimônia. Então, um caloroso abraço para todos que estão nos ouvindo, para todas, que a gente está falando na nossa casa. Né? Isso aí. E estou falando aqui com meus colegas, que são referências para mim, por isso eu aceitei. Né? Eu falo sobre tudo direito da insolvência, menos, se vocês forem perceber, sobre o que eu faço profissionalmente, que é a função do administrador judicial. Mas tem convites que a gente não recusa. Então, um convite vindo seu, Daniela, um convite vindo da doutora Elisa Fazan, um convite vindo do Vânio, um convite vindo da Mara, na nossa casa Ibajude, eu vim aqui bater esse papo, que eu acho que a nossa ideia é bater esse papo. Vocês que me receberam tão bem, né? A Daniela Tapchuri e a Elisa Fazan já faziam parte do Ibajude, me receberam de braços abertos quando eu vim lá do Rio de Janeiro, com a minha malinha debaixo do braço. O Vânio, deixa eu contar uma história muito rápida, Vânio, se ele não sabe disso. O Vânio foi a primeira pessoa que eu convidei como vice-presidente do Ibajude a participar de um evento do Ibajude, foi no Maxud Plaza, no Congresso Internacional. O Vânio estava viajando, passei a mão, ele não me conhecia, obviamente, eu já conhecia muito ele, né? E eu falei, olha, você participa? Ele, lógico, vou voltar de viagem, vou direto para o aeroporto. Foi lá, deu um show de generosidade, inclusive comigo, muito legal. A Mara, que depois veio para brilhantar. Então, estamos em casa, vamos bater esse papo do marco legal, do novo marco legal do administrador judicial. Vocês sabem que eu sou um entusiasta do direito da insolvência, vocês sabem que eu sou eu levanto a bandeira do administrador judicial, todos sabem, já disse e repeti e continuo afirmando que se um dia o administrador judicial não tiver um papel central de importância, não puder fazer a diferença no microsistema judicial do tratamento da crise da empresa, eu vou estar fazendo outra coisa, eu vou pedir aqui um estágio permanente no Ibajude para fazer parte dos eventos, sinceramente, porque não viria sentido, não viria propósito na minha atuação. Era uma preocupação que eu tinha relacionada ao administrador judicial. O administrador judicial, ele não é um mero fiscal, ele não é um mero auxiliar, ele não tem um papel de menor importância, ele tem um papel central nos processos. Eu acho que é isso que a gente conseguiu erigir com as mudanças da 14.112, que foram objetos, no primeiro momento, de alguma relutância quanto a alguns profissionais, mas as relutâncias para mim que eram vazias, as relutâncias que eu não quero ter responsabilidade, as relutâncias que eu não posso fazer, né? As relutâncias que eu não acho que essa seria uma atribuição. Isso a gente tem que entender o que o legislador pensa para o administrador judicial. O resultado disso tudo é não só a gente ter incorporado as grandes atuações, as grandes inovações trazidas pelo administrador judicial, mas traziu também novas funções. Por exemplo, a questão da negociação. Os administradores judiciais de escola, mais experimentados, não tiveram nenhum problema em ver a virtuosidade da introdução da palavra negociação nas funções do administrador judicial que não eram previstas na Lei 11.101. O administrador judicial, que tem experiência, sabe muito bem como fiscalizar, como garantir que as partes não adotem condutas dilatórias, procrastinatórias, de forma muito simples. Vamos aqui falar, estamos falando de um evento acadêmico dentro da generosidade de Ibajude. Como é que você fiscaliza a negociação? Desde uma simples cópia de e-mail, entendeu? Ou através de fazer um extrato e pedir que a recuperanda faça o preenchimento do extrato das negociações, ou fazendo aqui, como nós estamos fazendo, uma reunião prévia, como inclusive está estabelecido no Tribunal de Justiça de São Paulo, de apresentação de negociação do plano. É o administrador judicial olhando as negociações e podendo passar para o Poder Judiciário como elas se deram e se as partes realmente ofereceram o melhor ou buscaram o melhor com base na boa-fé para essas negociações. Mas, dito isso, da Lei 14.112, das achegas da 14.112, vamos falar da recentíssima Resolução 393 do Conselho Nacional de Justiça. Eu faço parte do grupo de trabalho. Na verdade, são 21 membros das mais diferentes formações que fazem parte desse grupo de trabalho. Como é que se originou especificamente essa resolução? E observem, o grupo de trabalho é desde 2018. Foi a primeira vez que foram emitidas resoluções. Todos os outros atos foram recomendações. Então, nós temos resolução do administrador judicial e resolução da questão transnacional. E por quê? Normalmente, algum membro do grupo de trabalho propõe uma pauta, essa pauta é aprovada ou não para se criar subgrupos, ou esse grupo de trabalho recebe uma demanda externa.
No caso do administrador judicial, esse grupo de trabalho recebeu uma demanda externa de um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que ao receber, aí não vou entrar no mérito da questão, se é PCA, se é PP, ao receber um pedido relacionado ao cadastro do administrador judicial, observou que os estados e as corregedorias dos estados, obviamente querendo acertar, começaram a fazer os seus cadastros, mas criando muitas vezes exigências que eram prejudiciais ao exercício da função desse auxiliar do juiz, e mais do que isso, prejudicial ao próprio juiz no exercício dessa função que a gente sabe que é tão tormentosa. Eu dou exemplo para vocês aqui, por exemplo, a necessidade de curso específico daquele estado. Então, se você não tem, ou se, por exemplo, não abriu o curso, ou se você não tem a formação daquele curso, isso te inabilita a ingressar no cadastro. Imagina, eu aqui no Rio de Janeiro, pego a doutora Elisa Fazan, a doutora Daniela, o doutor Vânia, a doutora Amara, grandes especialistas. Vocês não estão habilitados para atuar no Rio de Janeiro? Então, assim, pequenas coisinhas que foram vistas, por exemplo, relegar para as corregedorias dos estados a questão das censuras, advertências e até mesmo inabilitações dos administradores judiciais. Então, vejam vocês, óbvio que o juiz que preside, o juiz que nomeia, e essa capacidade, né, esse poder do juiz como presidente do processo está ratificado na Resolução 393 de nomear livremente o seu administrador judicial, é ele que tem que substituir ou destituir. Imagina entregar isso para a corregedoria local num processo aí que eu entendi, inclusive, que era similar ao Estatuto dos Administradores Judiciais de Portugal. Então, para corrigir essas distorções, foi solicitado que o grupo de trabalho elaborasse a Resolução 393. A Resolução 393, que ela tem caráter vinculante, porque ela é resolução, então isso é importante eu dizer. Então, Bruno, qual é o seu entendimento, entendeu? Em relação a esse ato normativo, pelo artigo 102 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, ele tem caráter vinculante. Ele pode ser, obviamente, e deverá ser objeto de trabalho nas corregedorias locais? Sim e sim. As corregedorias locais vão encontrar nessa Resolução 393 o balizamento para a efetuação dos cadastros. Esse é um ponto muito importante. E vamos dizer assim, Bruno, não tem caráter vinculante? Tem caráter vinculante porque nós sabemos que com a emenda constitucional número 45, né, de 2004, até se ter um novo estatuto da magistratura, algumas questões do Estatuto da Magistratura, que, salvo engano, é de 79, não foram recepcionadas pela Constituição Federal. Então, o Conselho Nacional de Justiça, isso também está no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, lá pelos artigos 130 e pouquinho, ele cabe até a entrega pelo STF do novo Estatuto da Magistratura regulamentar a atuação do magistrado. E com base nisso, e com base nos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, principalmente da moralidade, da eficiência, da publicidade, da impessoalidade, foram editados os atos. Quais são os pontos aqui? Eu acho que é o ponto que mais traz algum tipo de debate. É o limite. É o limite. Estou no tempo, Dani? Vamos bater papo, a gente está batendo papo, tá? Estamos batendo papo. Mais 2 minutinhos? Então aí eu vou perguntar para vocês. É o limite. Então vamos lá. O que eu acho? Quando se estabelece 4 processos de recuperação judicial, 4 processos de falência, 4 processos de recuperação extrajudicial, por juiz simultaneamente, considerando os critérios da especificidade, da especialidade e critérios equitativos, se está se estabelecendo que, a partir de agora, a partir da publicação, nosso ministro, excelentíssimo presidente do CNJ, assinou e publicou, deverá ser observado pelos juízes. Então, Bruno, o que isso quer dizer? Você tem 50 processos numa vara. A partir de agora, é a natureza das normas, entendeu? Da natureza das normas, inclusive do direito adquirido, da natureza procedimental, Constituição Federal. Daqui para frente, esse administrador, mesmo tendo 50 processos de falência, ele poderá só ter mais 4 processos de falência simultaneamente. Ele tendo 50 processos de recuperação judicial, ele poderá ter 54 mais 4 processos de recuperação judicial simultaneamente. E eu acho que esse é o ponto. Isso é bom ou isso é ruim?
Isso aumenta a eficiência, isso aumenta a impessoalidade, isso aumenta a competitividade. O que vocês dizem, meus colegas que sabem muito mais do que eu? O Vânio levantou a mãozinha, né, Vânio? Não? Não, ele estava me cortando. Ah, então tá bom. Então vamos na sequência, Elisa. Suas considerações, querida. Boa noite a todos. Eu também vou agradecer na pessoa do doutor Eroniza que o convite que o Ibajude me fez, e vou fazer minhas as palavras do Bruno aí, administração da vara do dia a dia. Dani, você me avisa quando faltar, tá? Então, eu particularmente gostei dessa resolução. Acho que nós que profissionalizamos a função do administrador judicial, porque, Bruno, nos últimos 7 anos, houve uma profissionalização. Então, nós tivemos que nos especializar. Então, a minha formação é em contabilidade, mas é exigido da minha pessoa também conhecimento altíssimo de direito empresarial, de negociação, de negócio, de vendas, né, de várias atividades. Então, nós precisamos entender de vários assuntos na lateralidade da nossa profissão. Então, isso nos foi exigido. E nos foi exigido pelas varas especializadas. Então, o que a 14.112 trouxe de novas funções do administrador judicial, vamos combinar que entre a gente, não era novo para a gente. Na verdade, incorporou uma prática que a gente vem fazendo aí nos últimos 5 anos, porque nós somos muito exigidos. Então, o trabalho profissional, multidisciplinar, com escritórios montados, investimento em tecnologia, investimento em sistemas, tudo isso nós tivemos que fazer. Aí, aproveitando o contraponto da Dani, que disse o seguinte, tudo bem, e agora, com tudo isso que nós fizemos nos últimos 7 anos, agora os nossos escritórios estão montados e nós só podemos ter 4 processos por tipo, por magistrado. E você ainda acha bom? Eu acho bom, porque eu acho que o mercado, Bruno, na minha opinião, o nosso mercado é como um mercado de... Eu vou usar um exemplo aqui, que eu ouço todos os dias de uma recuperanda minha. É como o mercado de carro térmico. Uma hora ele vai virar para elétrico. Então, o nosso mercado também está em evolução. Com todas essas questões digitais, processos digitais, quantos magistrados nós temos no Brasil? Não existe mais limites geográficos. Então, se as nossas empresas e a nossa atuação são profissionais, antes a gente estava escondido aqui nas dificuldades de custos operacionais, de movimentação pelo país e tudo mais, que agora nós podemos nos organizar para fazer despachos virtuais, né, sem prejuízo da fiscalização presencial das atividades da devedora, mas isso nós já fazemos. Eu tenho filiais hoje no Brasil inteiro que eu vou. Então, isso tudo já está nas nossas atribuições. Por isso que, na minha opinião, essa resolução é boa. Nós precisamos entender um pouco como é que os tribunais, né, eu acho que o Ibajude poderia convidar aí os presidentes dos tribunais de justiça para verificar como é que pretendem implantar isso, né, e mesmo aqui em São Paulo a gente já tem cadastro, no Rio já existe o cadastro, agora vai ter que unificar, né, padronizar aí os itens que a gente tem que preencher nesse cadastro, o que eu acho bom. Então, de uma maneira geral, eu gostei dessa resolução. Estou aqui, no melhor das minhas funções, aguardando para ver como é que os tribunais vão implantar isso. E eu queria aproveitar, Dani, como eu ainda tenho uns minutinhos, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o meu colega, o Bruno Rezende, de como foi esse processo, Bruno, porque assim, nós aqui no nosso escritório, nós atuamos só como auxiliares do juízo, né, como administradores judiciais e como peritos judiciais. Quando e nós também aqui, nós vamos falar um pouco, né, de honorários também do administrador judicial, para que os honorários têm que ser arbitrados também num critério equitativo, para que a gente possa fazer jus
a todo esse investimento em pessoas, em tecnologia, em procedimentos, em processos, para que a gente possa atender o artigo 22. Eu costumo falar, olha, o artigo 22 está aqui, um machadinho na minha cabeça, né? Então, é difícil cumprir todas esses incisos e alíneas do artigo 22 e de outros itens perdidos no meio da lei aí, que também nos trazem muita responsabilidade, né? Então, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, como peritos judiciais, a gente coloca uma proposta de honorário lá, o juiz muda, a parte recorre, vai no tribunal, o perito não é chamado para falar do honorário dele. Então, todo mundo diminui o honorário dele, depois o juiz manda apresentar o laudo em 30 dias. E eu venho sempre dizendo o seguinte, por que é que eu não sou chamada, né, para justificar lá os meus honorários, por que eu estou pedindo esses honorários? Como administradores judiciais, na maior parte das vezes, nós também colocamos a nossa proposta de honorários, o magistrado arbitra, invariavelmente, então a minha pergunta fica aí para os demais colegas também, que depois podem comentar isso, invariavelmente não é o valor que a gente pediu, e a nós cabe o recurso, a recuperanda cabe o recurso, enfim, mas o tribunal nos ouve, né? Então ele manda a gente falar nesse agravo, enfim, e depois toma a decisão dele. E então a gente tem toda uma sistemática aqui da questão de honorários. E os honorários estão diretamente ligados às funções do administrador judicial, à qualidade do trabalho. Então, eu queria saber do Bruno se tudo isso foi discutido no grupo de trabalho, se os administradores judiciais foram ouvidos, né, nessa resolução, porque se eu tiver 4 recuperações judiciais aqui que me remunerem R$3.000 por mês, eu não tenho condição de manter o meu escritório com 29 pessoas, a estrutura que eu tenho, multidisciplinar, e para executar todos os incisos e alíneas do artigo 22 e mais alguns artigos aí da lei. Então, eu queria ouvir do Bruno como é que foi esse trabalho lá no CNJ, porque esse é um trabalho nosso, árduo, de convencimento do magistrado do nosso trabalho no dia a dia. Se isso agora, se o magistrado, óbvio, parafraseando aqui o doutor Marcelo Sacramone, óbvio que tem uma compensação, né? Você cuida disso e depois você tem aquilo, é óbvio. Então, é assim, se essa compensação agora está limitada, como é que isso foi discutido lá no CNJ? Bruno, eu queria ouvir de você. Incendiando o parquinho. Presidente, falo agora ou falo depois? Eu vou falar 3 minutos. Primeiro, se vocês observarem, isso é um ponto sensacional, se vocês observarem nos considerandos da resolução, eles colocam aqui, até que fiz questão de pegar, né? Os administradores judiciais são indispensáveis à boa efetivação da prestação jurisdicional. O atual cenário de incremento dos pedidos de recuperação judicial também mostra a importância do administrador judicial. Essa é a história que eu costumo dizer o seguinte, é do filhote de elefante na sala. Não adianta botar uma cúpula, entendeu? Fingir que é abajur, porque ele vai crescer e um problema vai ser cada vez maior. O que eu acho, e veio a alteração legislativa, veio a resolução em boa hora, né? Que a gente primeiro fincasse o administrador judicial como essa figura central e importante. A partir daí, e a partir das novas funções, que a gente parta para tirar a cúpula desse filhote de elefante, e fica aqui já o meu apoio, então aceitarei o segundo convite, então, para a gente tratar da questão das remunerações do administrador judicial. Em relação ao quantitativo, só para encerrar, por que se esse grupo de trabalho escolheu 4 processos? Primeiro, o novo arcabouço, vamos falar de recuperação judicial. O novo arcabouço de recuperação judicial, agora a regra é que os processos são encerrados. A exceção é que os processos vão ter algum período de supervisão, que pode até não ser o biênio judicial. O juiz pode dizer o seguinte, olha, vai ficar 3 meses em período de supervisão, 4 meses em período de supervisão. Então, nós temos necessariamente, pelas alterações trazidas pela 14.112, apesar de maiores funções do administrador judicial, essas funções vão ser desempenhadas num curto espaço de tempo. Por isso que a gente precisa, Elisa, eu concordo totalmente, de cada vez melhores remunerações. Porque, sinceramente, eu sei que você,
a Daniela, o Vânio e a Mara não vão fazer, porque não vão diminuir a qualidade do trabalho, entendeu? Em virtude de baixas remunerações. A gente tem, por isso que eu me fico confortado em falar aqui com os grandes colegas em relação a isso. Então, vamos lá. Os administradores judiciais, apesar de terem mais trabalho, vão terminar o trabalho mais cedo, que vai possibilitar que eles peguem novas administrações judiciais. E também foram olhados o número de recuperações e falências no Brasil. Se a gente for olhar lá a última matéria no Serasa Experian, vou falar em números aproximados, tá? Fevereiro explodiu. Foram 90 pedidos de recuperação judicial no Brasil. Então, se a gente considerar 90 pedidos de recuperação judicial no Brasil, 4 pedidos de recuperação judicial, quem é você, contadora, que é boa de conta? Isso representa quantos % dos pedidos totais de recuperação judicial? Então, nós não temos, se a gente for olhar lá a média histórica, obrigado. Advogado diz que não sabe fazer conta. Sabe sim, a Jota melhor ainda. Né? E se você olhar a média desse ano, a gente tangencia ali entre 50, no máximo 100 processos de falência e recuperação judicial Brasil. Então, se a gente tem aqui, como eu olhei nos cadastros, parece que em São Paulo, foi a Elisa que dividiu isso com a gente, né? São 500 administradores judiciais cadastrados. No Rio de Janeiro, nós temos aí mais de 200 administradores judiciais cadastrados. Me parece que é um número razoável. E mais do que isso, administradores judiciais trabalhem bem, trabalhem rápido. Para isso, precisam de bons honorários para que vocês possam viver de administração judicial. Então, você que tem a estrutura, você hoje com a ferramenta de aceleração do encerramento do processo, você pega logo outro, com cada vez melhores honorários. Bruno, eu concordo com tudo que vocês disseram até aqui. Eu acho que a resolução é boa no sentido de que deve pulverizar, né, ampliar um pouco mais, não digo totalmente, tá? Porque a lista não gira tão rápido, né? Tem muita gente cadastrada, então não é tão fácil você dizer que todos os administradores judiciais cadastrados vão ser nomeados. Eu acho que isso em hipótese alguma. Obviamente que aquele que apresenta um bom trabalho, né, vai ser lembrado pelo magistrado. E eu acho que dentre esses, a limitação dos 4 processos de falência e 4 recuperações judiciais, eu não sei nem se entra essa quantidade na lista que gira suficiente, né, em 2 anos, num período razoável aí para você manter o processo ativo, se você vai ter oportunidade de outra nomeação naquele mesmo juízo, ultrapassando essa quantidade. A minha preocupação maior com a resolução no sentido de como o magistrado vai fazer a supervisão. Eu entendo que ele vai ter que criar uma lista própria da sua vara para que contenha os profissionais que ele está nomeando diariamente, quantos processos esse profissional tem e a remuneração que foi fixada ou a provável remuneração a ser fixada, porque não esqueçamos que com a lei 14.112, veio o artigo 114-A, que aqueles processos que não têm ativo ou pouca possibilidade de realização do ativo, vai ser logo encerrado. Acontece que, se o juiz for contar por quantidade, esse foi nomeado há 6 meses atrás nesse processo, mas ele não teve nenhum ativo realizado, né, se encaixa no 114-A, como fica a situação? Ele vai nomear em mais 2 ou 3 nessa mesma situação em falência e esse AJ fica sem remuneração nenhuma, né? Ele tem que fazer, eu acho que um bem bolado, uma supervisão própria, uma lista própria dele para ter acesso a essas informações e poder fazer uma divisão justa entre os AJs que ele gosta de trabalhar. Boa noite a todos, né? Agradeço também a esse debate importantíssimo. Acho que o IBAJUD foi bastante inovador em permitir que a gente possa discutir e melhorar cada vez mais, né, o Instituto da Recuperação das Nomeações. Estamos chegando num momento muito oportuno, né, desse debate, está começando a ficar nos pontos cruciais, né? Mara, só um instantinho, eu acho que o seu microfone está raspando no seu blazer, fazendo barulho. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Tá.
Então, nós estamos chegando agora num ponto crucial aqui, que é aonde está convergindo os problemas dessa resolução. Porque, no primeiro momento, é inegável que todos gostaríamos que realmente o CNJ se posicionasse no sentido de melhorar, né, os abusos que se viam cometidos no Brasil afora, enfim. E como sempre fica na questão da discricionariedade do juiz, não havia nenhum ilícito da parte dele, porque realmente ele pode escolher o profissional de sua confiança, e aí não há equívoco nenhum, não há problema, né? Poderia haver um descontentamento dos colegas, mas até aí não temos problema nenhum. Então, eu acho que o CNJ, ele realmente tomou uma postura proativa de tentar regulamentar, melhorar essas condições e parametrizar um pouco essa escolha e principalmente os critérios. Ao contrário, né, até do que vocês comentaram, eu acho que ali houve alguns pontos que talvez errou a dose do remédio ou a dose dos critérios. Primeiro porque o Brasil ele é gigante. O Brasil tem realidades diferentes das varas especializadas das grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Então, ele errou na dosagem nesse sentido, porque a realidade de alguns estados é diferente da realidade de outros. Então, se nós formos verificar o número de RJs ou de falências que ocorrem nesses grandes centros, é muito diferente do que ocorre no interior. Então, por exemplo, no interior, não é raro as comarcas que têm uma recuperação por ano, uma, 2 ou 3 falências, acontecem menos. Então, há menos profissionais trabalhando ali. A partir do momento que você coloca o critério 2 anos, que é o período do cadastro, então, praticamente, vários profissionais vão ficar sem histórico nenhum. É como se eles nunca tivessem atuado, né? Claro que também nós temos profissionais aqui que têm um número expressivo, então, se você elencar todos, ficaria uma lista enorme. Mas como o magistrado vai conhecer se você limita e some esses dados que ele deveria conhecer, porte, capacidade? Ademais, nós também temos que considerar que tem que ser permitido aos novos profissionais ingressarem também, oportunizar a eles também as nomeações, porque senão o mercado fica dominado pelos que estão. São Paulo tem 548 cadastros, pronto, encerra ali, ninguém mais se cadastra, vai ser distribuído entre estes, porque eles têm histórico e os novos não vão ter. Então, nós temos que ter um bom senso e critérios diferentes, e talvez discordo um pouco de você, Bruno, que eu não acredito que vai ser totalmente rígido no ponto como você está falando. Até porque, quando você fala de determinados tipos de processo, tem muitos profissionais que não têm interesse. Então, por exemplo, vamos falar daquelas falências que não têm ativos, falências que têm muitas trabalhistas e poucos ativos. Esses processos, por mais que há interesse do AJ de acabar logo, eles não vão acabar logo. Não é porque vai acabar os ativos, mas porque ninguém sabe ainda qual é o valor do endividamento da empresa. É trabalhista, é recurso, não finaliza, é prazo. Então, essas falências que muitos AJs assumem, porque, primeiro, sempre foi a prática hoje das nomeações, os juízes nomeiam uma falência, você ajuda, ele conhece o teu trabalho, ele vê a tua proatividade. A partir do momento você vai trabalhando e vai conquistando aquela comarca, porque você provou como é que era o teu trabalho. Não era o papel lá, simplesmente, do cadastro, que ele olhava e aceitava tudo, e sim, ele conhecia o teu trabalho. Então, se você... eu já comecei a pensar, então, se for realmente rígido, eu vou devolver todas as falências que eu tenho, eu vou ficar só esperando as recuperações, né? Porque eu quero as minhas 4 que gerem remuneração. Então, eu acho que não é esse o espírito do CNJ e não acho que é isso que vai ser incorporado pelos juízes, principalmente porque eles também precisam de bons profissionais para
de fato, encerrarem o mais breve possível todos os processos que estão em andamento. E também, eu acho que um ponto que falhou, né, ou que se omitiu, talvez o CNJ, foi fazer uma correlação de nomeação com porte de empresa e expectativa financeira daquele trabalho. Porque você pode ter 10 processos, você pode ter 50 processos nomeados e não necessariamente eles te trazem retorno financeiro nenhum. Às vezes você tem 50 nomeações e 2 que te trazem retorno financeiro. Então, eu acho que seria de uma forma muito mesquinha se todos os AJs dissessem: eu vou devolver, eu vou ficar só com o que me traz remuneração. E é isso que, se nós levarmos ao pé da letra, né, como o doutor Bruno comentou, que tem que seguir ao pé da letra, é o que vai acontecer. Nós vamos dar um baita problema para o judiciário. Então, eu acho que o critério, o que tem que ser combatido e tem que ser trabalhado pelo CNJ, pelas corregedorias, as nomeações que se repetem, por exemplo, para o mesmo grupo com vulto financeiro, e as que se repetem, e as que não têm vulto, que são pulverizadas de qualquer forma. Então, o critério importância financeira daquele processo é que sim deveria fazer parte dessas 4. Você não poderia ficar nomeando signamente o mesmo profissional para essas de cunho, e sim fazer um rodízio. As demais, sem tanta relevância financeira e que dão muito mais trabalho, é que deveria, então, permitir que o profissional aceitasse dentro dos seus critérios. E também eu acho que, por mais que eu concorde com a Elisa, que sim, a gente pode atender todas as falências a nível Brasil, o nosso escritório também está preparado para isso. Nós também temos pessoas aqui, equipe, sistema, nós nos especializamos, preparamos. Só que isso não é o que funciona na prática. Muitas vezes o juiz ele ainda prefere alguém que esteja mais próximo à sua comarca, porque em determinado momento você vai ter que se deslocar e visitar aquela recuperanda. E esse custo desse deslocamento, ele é um custo que é repassado para a recuperanda. Então, os escritórios que têm filiais, que conseguem atender, perfeito, já tá no custo ali. Mas imagina, eu vou sair de um determinado estado, pegar 3 aviões para viajar, é um custo. Então, os juízes ainda não estão preparados, né, para que esse custo seja aumentado para a recuperanda. E nem todas têm essa capacidade de honrar nessa proporção. E eu acho que o AJ ele tem que continuar fazendo todas as suas funções, em que pese que muitas delas facilitou muito a gente poder fazer virtualmente, né? O quanto isso economizou tempo do juiz, tempo de recuperanda, tempo do administrador. Então, essa modernidade, ela não, mesmo acabando a pandemia, esse benefício que nós aprendemos, ele não vai deixar de existir, mas ainda vão ter outros critérios, outros gastos que nós vamos ter. Então, para finalizar essa picância do debate que vocês estavam esperando, eu critico a dosagem, né, alguns pontos que foram omitidos. Mas, assim, de coração, a iniciativa, o pontapé inicial precisava, porque cada vez que se divulgava uma RJ, simplesmente vários profissionais, até, por exemplo, pela remuneração que é divulgada, mas são casos muito pontuais, não é a realidade de todos os processos. Então, havia aquela enxurrada de cadastros, e o critério, experiência, aperfeiçoamento, todo esse trabalho, ele começa a ser desconsiderado. Então, precisa ampliar o leque de informações para o juiz ter mais certeza nessa nomeação. Elisa?
Mara, só uma... Eu acho que você trouxe alguns aspectos, algumas sugestões bacanas, relevantes. Acho que é de se pensar, a gente até comentou na nossa reunião prévia, né, Bruno? Que eu acho que a gente tem que começar a fazer essas anotações, né, essas ponderações, para sugerir uma eventual alteração dessa resolução. Eu não sei de que maneira isso é possível, Bruno, se você depois puder nos ajudar com relação a isso, e trazer para o GT do CNJ todas as problemáticas que estão sendo levantadas, né? Porque eu acho que elas são pertinentes, são relevantes, né? E como faz parte do nosso dia a dia e não dos magistrados, porque o magistrado tem o gabinete dele lá preparado, né, sem custo próprio, e às vezes ele não consegue entender a dimensão dos custos que o administrador judicial tem para o exercício da atividade, né? Então, Elisa, falamos rapidinho para o Vânio poder falar a parte dele, as opiniões dele. Tá bom, a minha pergunta vai para o Bruno Rezende. Bruno, de onde saiu o número 4? Não, porque é o debate. A Mara disse o seguinte, que considerando toda a apresentação da Mara aí, discordando da dose... Foi uma pergunta muito... Eu vou responder de forma muito rápida. Eu estou aqui com os dados do Serasa, tá? Janeiro de 2021, recuperação... Independente se os dados forem corretos ou não, mas eles dão um bom norte. Recuperações judiciais requeridas, 49. É razoável, então, você estabelecer que um administrador judicial, no meio de milhares de administradores judiciais, pegue 10% das recuperações judiciais do Brasil? Então, não tenho dúvida que esse número passou, e aí esse estudo, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, essas 21 pessoas, essas 21 mentes pensantes lá, têm possibilidade, inclusive, voto igual, de debate, entendeu? Então, esse número foi muito debatido. Tanto é que se ampliou o número para falências, que era uma preocupação que não se quisesse mais pegar processo de falência, e se ampliou, inclusive, na redação final, para recuperações extrajudiciais, que não existe, a gente sabe, a previsão do administrador judicial em recuperações extrajudiciais, é a primeira vez que veio à tona, através de uma resolução, que não deixa de ser também, entendeu? Um novo nicho de trabalho para os administradores judiciais. Mas se você for olhar aí, por isso que eu te perguntei, faz essa conta aí, de 5% a 10% Brasil. Então, não me parece que é um número fora da razoabilidade. Para mim, e aí vamos falar, Bruno, administrador judicial profissional, isso não vai impedir que eu continue acreditando que eu possa fazer só isso. Então, eu tirei como base o meu sustento. E aí, isso é uma coisa que a gente não brinca, né? E eu também queria, Dani, só mais um minutinho, tá? Que é o seguinte, o número de falências, Bruno, na prática, e aí aproveitando a esteira do comentário da Mara, ele é maior que o número de recuperações judiciais. Então, assim, a gente administra muita falência frustrada, sem ativos, muitas, né? Então, com essa limitação, se pensou no problema, né, Mara, que vai ser causado para o próprio judiciário, porque hoje você leva consigo muito mais falências frustradas do que outros processos, resolvendo naquele espírito de auxiliar do juízo, de trabalhar para o Poder Judiciário na alegria e na tristeza, né? Então, as falências frustradas... Vou colocar a última, que eu quero muito ouvir o Vânio. E eu disse isso, quando me perguntaram, caberá ao magistrado, isso eu não tenho dúvida, opinião Bruno aqui, a lápis, por isso que eu uso um lápis, todo mundo sabe disso porque eu uso o lápis, mas caberá ao magistrado justificar. O magistrado fica com esse limite totalmente engessado? Não. Se ele tem uma situação no interior diferente, ele vai justificar, informando a corregedoria local, ao CNJ, eu não sei qual o procedimento que ele vai ter, que o caso é sui generis. Quero ouvir o Vânio. Vamos lá, Vânia, está com a palavra. Você está no mudo, Vânio. Bom, aí. Ok. Pronto. Boa noite a todos. Agradeço o convite do IBAJUD, através do Dr. Euronides,
Rodrigues dos Santos, tá? E também ao próprio Jorge, tá? Um grande amigo, e ao Bruno, tá? Como presidente, a gente teve um bom relacionamento, trocamos muitas mensagens sobre a nova lei, muitas ideias, muitas esperanças de que houve alguma mudança, tá? Então, o Bruno realmente tenho ele com muita consideração pelo trato que teve a mim, um velho guerreiro nessa área parlamentar, tá? Inicialmente, eu acho que a resolução, ela, para São Paulo e Rio, ela veio confirmar o que já é feito. Já existe um cadastro, e talvez o cadastro que já existe em São Paulo e Rio seja o mesmo a ser implantado nos demais estados, tá? Por exemplo, em São Paulo, esse cadastro já vem há muitos anos e tem cadastrado na área de administração de falências e recuperações 194 auxiliares de justiça, tá? É claro que tem 194, tem pessoas físicas e jurídicas que se confundem, então não vamos dizer que tem 150 administradores disponíveis em São Paulo para tocar as recuperações de falência. Outro aspecto importante é que nós temos no Brasil milhares de varas. 4 processos por vara, cada administrador poderá ter 4.000 processos de falência, de 4.000 processos de recuperação, né, doutora Mara? Então, não é esse o problema. A gente vai ter um mercado muito grande, tá? Isso não nos preocupa. O que incomoda é o seguinte, tá? É que está se trabalhando com uma base a partir de hoje, 4 a partir de hoje. Quem tinha 200, 204. Quem tinha 0, 4. Então, eu acho que nós devíamos começar também com um segundo cadastro das nomeações. Quer dizer, nomeações com informações de qual é o valor do passivo, qual é o valor dos ativos arrecadados, qual é o valor da remuneração arbitrada, assim por diante. Aí você tem uma ideia de magnitude do negócio, administração judicial, que, como diz a Elisa, é o nosso negócio, né? Alguns é um negócio periférico, são escritórios que fazem falência e recuperação quando convidados, mas não é o negócio da maioria dos escritórios. É, por exemplo, o meu negócio, por exemplo, o negócio da Elisa, por exemplo, o negócio de muitos administradores, tá? Mas a Elisa colocou uma coisa muito importante. É um negócio que está tendendo a ficar meio complicado, porque você tem limitações na área territorial que você trabalha, podendo ter, em São Paulo, trabalhar em 5 varas, você teria, no máximo, 20 processos, tá? Então, a ALMA vai limitando esse processo para quem é especializado em administração judicial, que tem uma estrutura multidisciplinar, tudo, tá? Mas eu acho que o modelo mais importante, aí vem a discussão da remuneração e da própria atuação, é que, em relação à nomeação, continua o CNJ dizendo o seguinte, tá? Que o juiz, tá? Que a escolha recaia de forma preferencial sobre profissionais de sua confiança, tá? Então, ele tem um cadastro, mas ele tem a sua lista de confiança, que pode não ser a do cadastro, porque a pessoa pode ser de confiança e ele nomear e tem 30 dias para entrar no cadastro. Então, basta o juiz ter os seus profissionais de confiança. Normalmente se resume a 10, 15 pessoas ou 10, 15 empresas em cada vara, que podem não ser iguais em cada vara. Os 15 de uma vara podem ser diferentes dos 15 de outra. E eu posso estar numa vara e não estar na confiança na outra vara. Então, você tem uma série de situações. Eu acho que nós, como administradores, devíamos pensar em modelos adotados lá no exterior. Eu acho que está na hora de se pensar em criar uma agência, tá, de administradores judiciais, tá? Um AJA, tá? Porque nós precisamos sair do modelo da confiança, de ser vassalo do processo, de ser um auxiliar só do juiz, ou para um modelo em que você tem um outro órgão que faça a distribuição correta das recuperações de acordo com o porte, porque não pode ser só 4 recuperações, tem que ser por porte, tem que ser por volume de passivos, volume de remuneração. Quer dizer, se você, talvez seja melhor ter 4 falências, grande porte, e 100 falências de microporte, tá? Porque sem falência de microporte não vai trazer rendimento nenhum, muito rendimento, mas quem é que vai tocar falência de microempresa? Ainda mais que o Congresso resolveu
limitar a remuneração de quem cuida de recuperação de microporte a 2%. A 2% é melhor não trabalhar. Né? Então, tem certas situações, quer dizer, fizeram bondade com o chapéu alheio. Né? Então, eu acho que nós temos que começar, os administradores judiciais, a avaliar um modelo de organização da administração judicial, no modelo americano, no modelo francês, que separa administradores de falência dos administradores de recuperação, tá? Ou no modelo americano que primeiro certifica quem são os administradores passíveis de serem nomeados e acompanha o trabalho, a remuneração, certifica, dá treinamento, tá? E informa o juiz. O senhor quer... Se eu preciso de uma pessoa, eu tenho 3 nomes para lhe indicar. Quer dizer, passa a agência a ser a indicadora de nomes e o juiz vai aceitar. Mas a supervisão é sua, agência. Você, se esse administrador for fazer alguma coisa errada, você vai corrigir, vai substituir. O ônus da substituição é sua, o ônus da supervisão é sua. E criando também modelos de prestação de contas, modelos de atendimento à lei, tá? Modelos de publicação no site, por exemplo. Eu acho que nós temos que refletir se nós devemos ficar no amparo do CNJ para dizer como é que nós devemos trabalhar ou se nós devemos ir para um modelo em que nós dissemos como é que os administradores que vão trabalhar com falência e recuperação devem atuar, sob uma forma mais organizada, e não da forma atual em que cada administrador é concorrente do outro. Uma questão que coloca é o seguinte: quem é que vai questionar se algum administrador for nomeado mais de 4 vezes? Eu não vou, porque eu não vou ser contra um colega. Mas quem é que vai usar esse instrumento? O devedor. O devedor vai questionar se alguém, por exemplo, se eu for nomeado em outra falência, é claro que o devedor vai questionar, porque talvez ele não queira um profissional habilitado, gabaritado, para tocar uma falência dele. Tá? Já senti isso na pele. Tá? Nomeado numa falência de um outro banco, foi substituído porque talvez não seria... Por que só esse profissional? Por que não outro? Então, essas situações todas nos impelem a dizer: o modelo de organização atual é o melhor? Nós estamos discutindo os 4, discutindo honorários, mas o que nós queremos para nós, como classe organizada da administração judicial? Se nós somos administradores, vamos organizar, vamos administrar esse nosso negócio. Senão, nós vamos ficar a vida inteira refém do CNJ. Obrigado, essas são minhas considerações para permitir que os participantes também façam perguntas, ok? Obrigada, Vânia, obrigada. Elisa, você já levantou a mãozinha de novo? Vamos lá. Não, porque, Vânia, aproveitando o seu gancho aí, essa questão do ser vinculante ou não vinculante, e acho que a Daniela e o Bruno podem comentar isso, Vânia, mas na esteira do que você falou, o CNJ é um legislador? O CNJ é. Está aí na recomendação, está aí a própria Daniela mandou o material dizendo do regimento interno do CNJ. Ele pode ter o poder de... Exatamente. Tá? Estou de acordo com a Daniela. De editar a norma. Está na norma. De editar a norma. Então, ele tem essa competência. Tem essa competência. E ainda... No caso de descumprimento, ainda está no regimento interno, que a autoridade, no caso, o magistrado que descumprir, pode sofrer um processo administrativo e que venha a ter uma decisão que ele tem que cumprir. Por isso é claro que na resolução, o CNJ foi meio leve, diz, mas é recomendado que a escolha caia. Quer dizer, ele não quis impor determinadas coisas. Certas situações ele diz, recomendação. Mas logo em seguida o AJ tem a obrigação de se cadastrar e cumprir. Mas essa é a parte mais fácil do processo, não, Daniela? Se cadastrar, que existem algumas coisas... O duro é fazer o trabalho. A gente, para concluir, porque eu acho que o nosso tempo está esgotando. Né? De qualquer forma, o que eu vejo que a gente não tem como tirar totalmente o critério da escolha do juiz. Porque, assim, esse profissional vai trabalhar com o juiz.
né? E ele quer o melhor profissional dentre o que está ali, porque ele quer que o processo dele flua, porque ele quer né, que não tenha tumulto, que a coisa aconteça melhor. E isso é bom para a recuperanda também, sem sombra de dúvidas, para os credores, para a falência. Eu acho que o que falta mesmo é realmente dar mais quesitos, mais pontos de escolhas, mais critérios, para que, dentre a escolha do juiz, ele tenha um rol, um leque que subsidie ele, para que, de fato, ele não persista sempre nos mesmos profissionais. Porque, ao meu ver, a intenção do CNJ era que parasse de sempre nomear o mesmo repetidamente. Essa era a reclamação, o mesmo repetidamente. Então, são esses critérios que faltou melhorar no cadastro, melhorar na objetividade, né? Porque ninguém reclama quando ele nomeia repetidamente, quando é um processo sem cunho financeiro. O problema são aquelas expressivas que sempre são os mesmos. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que, como eu volto a dizer, a iniciativa foi excelente, o debate é excelente, e agora cabe ajustar dentro os problemas para que a gente possa também contribuir com o juiz para essa escolha, né? A gente quer melhorar o Instituto, e não simplesmente criticar o que já foi construído, debatido. A nossa intenção é melhorar. Né? Até porque, Mara, é inequívoco que o juiz não vai nomear um profissional que ele desconhece totalmente o trabalho, principalmente num processo de grande vulto, porque isso onera demasiadamente o cartório e o próprio juízo, tendo que enfim, pedir que o administrador judicial faça o seu trabalho, que ele deve ser cada vez mais proativo e fazer independente de intimação e etc. e tal. Então, eu acho muito difícil, realmente, a entrada no mercado de novos profissionais que estejam dispostos a bancar, por um período de experiência, os processos que ele vai ter na carteira, para depois ter a oportunidade de ser nomeado em processos de maior representatividade. Né? Mas as cenas... Mas foi assim que todos começamos. Exato. Essa é a regra do jogo. As cenas dos próximos capítulos a gente vai ver, parece que vai haver um terceiro encontro, e eu acho que, obviamente, nada do que a gente falou se esgota aqui, né? Então, acho que a gente deve continuar depois fazendo debates e discussões, ainda que não formalmente, de forma expositiva, em evento, mas eu acho que a gente pode se reunir, inclusive aumentar aí o nosso grupo, para que a gente possa trazer melhorias, porque eu não vejo, sinceramente, estou falando aqui do fundo do meu coração, trabalho na área há 18 anos, eu não vejo os outros administradores judiciais como meus concorrentes. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Quem é bom, quem desempenha um bom trabalho, boa função, tem espaço para trabalhar, vai ter nomeação em bons processos. Então, eu não vejo ninguém como meu adversário, nem como inimigo, pelo contrário, tenho muitos amigos que são administradores judiciais e que me honram muito. Gente, está esgotando o nosso tempo. Eu queria agradecer demais vocês pela disponibilidade de vocês. Obrigado. Eu acho que foi produtivo. São demais. Top essa turma. Né? Eu gostei muito e agradecer a todos que nos ouviram com paciência e, mais uma vez, ao IBAJUDE, né, por sempre estar fomentando esses debates importantíssimos, sempre trazendo aos ibajudianos e aos amigos, né, tudo que é possível no conhecimento e no desenvolvimento de profissionais para atuarem na área de insolvência, né. Então, agradeço o IBAJUDE mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Em breve, se Deus quiser. Até mais.